Bom, meu nome é Marcos Alcântara. A minha história com a minha cidade, né, com a minha terra natal, ela é bem interessante, porque desde pequeno eu tive alguns atropelos, eu chamo isso de atropelos, diante de história familiar, diante de vínculo de referência de pai, mãe. E quando eu tinha por volta de 6 anos de idade, eu perdi essa referência. Então, para uma criança não ter a referência, principalmente da sua mãe, naquele momento, foi um ato difícil para mim, porque enquanto a gente ia nas escolas, ia para as escolas, na verdade, naquele período falava muito assim de reunião de pais, reunião de mães, e você não tinha a referência da sua mãe para vê-la indo na escola com você. Então isso me trouxe alguns problemas sociais, e eu acabei sendo um menino atentado assim naquele período da escola, assim, porque queria se mostrar para as pessoas, queria se justificar, chamando a atenção para si, falar assim, não, eu existo, eu estou aqui, você tem que olhar para mim. E nesse processo eu sempre ficava na turma assim que sempre ficava de castigo na escola. E naquele processo do castigo, numa escola que eu fui estudar, a gente teve contato com as artes. E esse ponto é um ponto muito importante na minha vida, assim, das artes, porque realmente, por meio dela, eu pude descobrir a potencialidade de Itabira. Descobri que Itabira tinha um escritor, e descobri que Itabira tinha uma presença marcante na literatura por meio das poesias do Carlos Drummond de Andrade. Descobri que Itabira tinha pessoas que viajavam para a Europa. Eu nem imaginava que existia avião, que existia algum outro tipo de transporte que levasse a gente tão rápido para outros lugares. E aí a gente foi conhecendo um pouquinho dessas personalidades, da história, e vivenciar a minha Itabira. E a minha Itabira eu pude vivenciar principalmente diante até mesmo de um fragmento assim, do poema de Drummond, quando ele fala no poema Sete Faces, né? Quando eu nasci, um anjo torto desse que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser ghost na vida. E eu sempre escutava: vai, Marcos, ser ghost na vida. Então eu pude participar de um projeto por meio da minha escola, por meio da própria fundação. E esse projeto abriu porta para mim assim, para o mundo. Pude conhecer várias cidades do nosso país, pude conhecer outros países, falando da obra drummondiana. E sendo gauche, sendo esquerdo, sendo de luta. E comecei a suar as minhas mãos em defesa do patrimônio histórico da nossa cidade. E com isso, naquele momento que a gente pôde não somente decorar, porque aí na escola a gente decorava os poemas de Drummond, e aquilo ali era chato demais, decorar poema, menino em situação de vulnerabilidade social. Então logo você já sabe que seus amigos vai gozar você, vai falar assim, não, você vai ficar declamando poema, não acredito que você vai fazer isso. Uma coisa que me chamou muita atenção naquela época e naquele momento era que a gente não decorava poema, a gente vivenciava a obra drummondiana. E vivenciar a obra drummondiana era vivenciar a minha aldeia, era vivenciar a minha Itabira. E descobrir a riqueza que Itabira tinha e tem até hoje. E muitas das vezes no nosso cotidiano, ao caminhar pela cidade, a gente não observava isso com essa grandeza do tamanho da beleza histórica que Itabira tinha. A gente olhava para a cidade e via a cidade sendo explorada pela mineração e falava assim, não, que cidade feia, que cidade sem beleza, sem riqueza. E aí a gente vai começando a estudar, vai começando a entender o processo e vai ver que a nossa cidade ela tem uma importância não somente para a nossa cidade, mas que ela tem uma importância para o tempo presente do Estado, da presença do Estado na nossa vida, da presença da riqueza na nossa cidade em outras cidades. E quando você vai viajar para o mundo e fala assim, não, eu sou itabirano, eu sempre bati no peito e falei, eu sou itabirano, sou da cidade de Drummond, sou da cidade berço da mineração, e as pessoas falavam assim, como que é essa cidade? Como vocês realmente percebem Drummond nesse tal museu de céu aberto que você tanto fala? E as pessoas ficavam encantadas. Então, muitas das vezes, não tendo recurso financeiro, não tendo dinheiro para poder viajar, não tendo dinheiro para poder se manter no estudo, você simplesmente subia numa praça e declamava poemas de Drummond, falava de Itabira,
e as pessoas a todo momento ali colocando dinheiro, dando dinheiro e vibrando pela literatura grandiosa que o Drummond me possibilitou difundir pelo Brasil, pelo mundo, e com isso eu fui ganhando 10 centavos, 50 centavos, R$1, R$2. Na hora que eu ia ver no final do dia, eu tinha mais de R$200 ali num dia declamando numa praça de uma grande cidade e as pessoas aplaudindo. E isso também me incomodava muito, porque ao voltar a Itabira, eu não via essa presença da efetividade cultural acontecendo diariamente, todos os dias ali, Itabira sendo impactada pela cultura, sendo impactada pela obra drummondiana, as pessoas querendo consumir e vivenciar. E eu ficava assim, gente, que dia que isso vai acontecer na minha cidade? Era uma coisa que sempre quando eu estava lá fora, e isso estava acontecendo constante, eu estava viajando muito, falando muito de Drummond, e eu chegava aqui e falava assim, bom, é necessário eu entrar nesse movimento, é necessário eu buscar questionar a cidade, chamar a cidade a pensar culturalmente, chamar a cidade a ter a oportunidade que eu tive, que era de vivenciar a obra drummondiana, de vivenciar a história de Itabira e ter uma ousadia, que eu acho que é a ousadia que o Drummond nos inspira, né? A ser gauche. Minha história foi muito voltada a isso, assim. Eu tenho que agradecer demais, assim, essa oportunidade que eu tive de ter um contato com a literatura por meio da obra drummondiana. Não, isso foi muito engraçado, assim, porque eu fui Drummondzinho na primeira turma, né, dos Drummondzinhos, e nós éramos considerados os meninos que ninguém queria. Porque como a gente era da Pá Virada, então era um grupo de eu, Douglas, Aline, Cacá, Sérgio, e assim, aqueles meninos que ficavam andando o dia inteiro nas ruas da cidade, aprontando, esvaziando pneu de carro. Então a gente era considerado os meninos que ninguém queria, e daqui a pouco, num ápice para o centenário do Carlos Drummond de Andrade, a gente estava dando entrevista para o Fantástico, a gente estava dando entrevista para o Jornal Nacional, aparecia praticamente quase toda semana nas matérias, nas matérias das TVs regionais mais próximas, né, de Minas. As pessoas paravam, era muito interessante sim que as pessoas paravam na faixa de pedestre e falavam assim, passa Drummondzinho, vocês são importantes, vocês são lindos demais, nós adoramos ouvir vocês, nós adoramos entender a obra drummondiana pelo seu tom. Então, assim, naquele momento, pra gente, tudo mudou. Porque a gente era rejeitado praticamente. Tipo assim, você ser considerado meninos que ninguém queria. Se você parar pra pensar que um programa, ele te coloca você como ser presente e que as pessoas querem te conhecer, que as pessoas querem saber da sua história, que as pessoas querem, principalmente, entender como você foi tocado pela obra drummondiana. Então nós começamos a partir desse momento sentirmos vivos. Nós deixamos de ser meramente um tijolo numa parede entre vários tijolos e passamos a ser entendido como ser e como pessoas inclusas dentro de um processo. Esse conceito que a gente muitas das vezes, né, está embutido na sociedade, como a cultura como algo erudito, né? Como algo que tem que ter um aspecto para um tipo de público específico, ele na verdade nos faz, às vezes, até afastarmos do desenvolvimento cultural. Mas quando a gente começa a vivenciar, né, esse desenvolvimento cultural a partir de um olhar, principalmente de vivência, onde o Estado ele está presente, proporcionando isso constantemente, diariamente, para que as pessoas possam vivenciar, isso muda. O que mudou o nosso cotidiano é que realmente nós deixamos de ser itabiranos, apenas itabiranos, e passamos a vivenciar a nossa Itabira, a conhecer a nossa história. Então não acho que não existe nenhuma outra receita melhor do que a gente oportunizar as pessoas a vivenciar a nossa Itabira. Porque a partir do momento que eu vivencio a minha Itabira, eu começo a ser defensor da minha cidade, eu começo a ser defensor da minha aldeia. Então assim, se alguém está fazendo algo com algum patrimônio numa praça da cidade, num museu da cidade, eu vou ali e chamo a atenção daquela pessoa, porque eu sinto que eu sou dono daquilo também. Então criar esse sentimento de pertencimento, eu acho que é de extrema importância para que a gente possa quebrar todo esse paradigma e a gente possa alimentar uma cadeia riquíssima que
em qualquer território que a gente for, em Itabira, em outra cidade, outro estado, outro país, nós temos ali diversas atividades culturais acontecendo. O fomento cultural está ali acontecendo. O que faz a gente pensar sobre conceitos culturais, e muitas vezes conceitos culturais restritos, é a gente não ter essa amplitude de entender e de respeitar as tradições do outro e pensar um grande projeto presente do Estado, presente ali, universalizando tudo isso e mostrando essa riqueza e essa potencialidade que nós temos no nosso país e que não é diferente de Itabira. Se você pegar Itabira, nós temos diversas manifestações culturais riquíssimas acontecendo em bairros periféricos, acontecendo no centro, acontecendo nos distritos. E o que está precisando? Talvez nós temos um diamante, uma pedra encoberta. Essa pedra ela precisa ser meramente lapidada. E a lapidação ela tem que ser dada para as pessoas como oportunidade. A oportunidade de pisar num palco como esse do Teatro da Fundação, a oportunidade de estar no Festival de Inverno da cidade, a oportunidade de vivenciar a cultura a todo momento e entendendo isso de forma ampla. Eu acho que várias pessoas, se a gente pega um pouquinho o resgate histórico de Itabira, várias pessoas lutaram muito para tudo isso acontecer. E várias pessoas lutam ainda muito para que essa efervescência possa ser permanente na nossa cidade. E a gente vai criando isso diante deste novo olhar e diante do respeito às manifestações culturais. Não se tem como pensar a cultura de forma fragmentada, não se tem como pensar a cultura no Brasil de forma heterogênica. Só o único caminho é quando a gente nos libertarmos e realmente fazermos cultura de forma homogênica, de forma de efervescência, pegando essa estrutura das Minas Gerais, né? Nós estamos numa grande panela, vamos falar assim, grande panela funda assim, na Quebrada. Vamos fazer esse caldeirão borbulhar e trazer muita sinergia para que as pessoas possam principalmente vivenciar a Itabira que eu amo e a Itabira que eu sei que vários amam e que vários acreditam nas potencialidades que a nossa cidade tem. A Itabira do futuro seria aquela Itabira que nós possamos suar as nossas mãos, vivenciar a nossa cidade, eternizar tudo aquilo de bom que nós temos, toda essa sinergia boa que é de Itabira, que é de Minas, e universalizar isso. Eu só penso que o maior patrimônio que a gente pode deixar para as gerações que vão vir é que a gente preserve a nossa história, a nossa memória e que a gente valorize toda essa oralidade do ser mineiro, do ser itabirano, com um trabalho muito sério e com um trabalho muito próximo, afetuoso e transformador. Entendendo que cultura não é um aspecto apenas de entretenimento, onde que a gente está ali para bater palmas e depois nós vamos embora e nada aconteceu, nada mudou na nossa vida. Entender a cultura como essa amplitude social, econômica e que pode transformar uma realidade de uma sociedade, uma realidade de um indivíduo que muitas das vezes está ali meramente esperando a oportunidade da cortina se abrir e da cortina se fechar e ouvir calorosamente os aplausos de um novo recomeço para a nossa cidade.